Hoje à noite eu quero falar rapidamente sobre 7 dicas para ministrar o louvor na célula. Eu quero ser muito prático no Tadel e eu estou orando e me aconselhando com algumas pessoas e a gente vai conversar com o PGL também aqui. Provavelmente, se todo mundo concordar, nós vamos ter nosso Tadel na terça, mas também vamos ter um Tadel no domingo, para a gente poder alcançar mais pessoas que já vêm para os cultos e poderiam ficar um pouco mais, ou antes do culto, ou depois, para o Tadel. Mas isso é outra história, depois a gente conversa sobre isso. Mas eu quero ser bem prático e falar sobre as dicas. Semana passada eu falei sobre dicas para ministrar a palavra na célula, compartilhar a palavra na célula. Hoje eu quero falar sobre 7 dicas práticas de como ministrar o louvor na célula. Bem, a primeira coisa, que não é uma dica, mas é como introdução: tudo na célula deve ser simples. E simples não é sinônimo de superficialidade, algo artificial. Não, nós queremos ser muito simples. O que nós não queremos é ser simplistas, sem profundidade. Mas a igreja sempre deve ser uma igreja simples. E tudo na célula deve ser simples de propósito, porque aquilo que é simples é mais facilmente replicável, multiplicável. Então, se nós complicarmos muito a maneira que fazemos as células, os grupos nas casas, o que vai acontecer é que vai ser difícil para as pessoas se escalarem ou quererem ajudar na célula. Mas eu quero falar para você que está aqui, talvez você não é líder de célula ainda, talvez você ainda não seja um anfitrião, nem um auxiliar na célula, mas você pode fazer tudo o que acontece na célula, porque tudo o que acontece é muito simples, e uma dessas coisas é o louvor. Então a primeira dica que eu posso dar para você que vai ministrar o louvor na célula: use música mecânica. Use música mecânica. Quando eu falo música mecânica, não estou dizendo para fazer uma música que seja mecânica, estou querendo dizer para não usar instrumentos musicais. Eu não sei se alguém usa, mas suponhamos que alguém saiba tocar violão divinamente, seja um virtuose, né? No violão ou no teclado. Mesmo assim, nós não aconselhamos que aquela pessoa dirija o louvor na célula, ou ministre o louvor na célula, usando um instrumento. Por quê? Porque não é replicável. Quantas pessoas nas células sabem tocar um instrumento? 1, 2. Você vai sempre limitar o número de pessoas se você usar instrumentos. Então a primeira coisa é use música mecânica, é a coisa mais fácil que tem. Você vai cantar por cima da música, ou vocês vão ministrar, né? Por cima da música que já está gravada, já está ensaiada, já está já foi bem feita, já é afinada. E outra coisa interessante é que mesmo que a pessoa, deixa eu te falar algo, a pessoa que ministra louvor na célula não precisa saber cantar. Ela não precisa ter uma voz afinada. Vou lhe dizer por quê. Porque a música é mecânica. Então, na verdade, ela vai apenas facilitar, dirigir, instruir, facilitar, orientar, guiar as pessoas, levar as pessoas a adorarem a Deus. Ela não precisa, claro, para ministrar louvor na igreja precisa, porque nós não usamos música em uma playlist, por exemplo, né? Não é música mecânica que nós usamos. Então a pessoa que vai ministrar precisa estar afinada, mas na célula não. E outra coisa interessante é que se nós tivermos aqui, até o número de pessoas que temos aqui hoje,
talvez 40 pessoas, 50 pessoas. Se começássemos a cantar todos juntos, com certeza algumas pessoas estariam desafinadas, mas quando juntássemos todas as vozes, a única voz que ia sair, quando juntasse tudo, a voz que ia sair afinada. Impressionante, isso, impressionante. Então não se preocupe, pastor, mas eu não sei cantar. Você não precisa saber cantar. Pastor, mas a minha voz é desafinada, a minha voz é feia. Nada disso é importante para ministrar louvor na célula, né? Então, você vai ser uma coisa que você vai usar uma música no YouTube, ou no Spotify, ou no seu celular, ou, né, conectando com aquela caixa de som. Então a primeira dica que eu quero dizer é: use música mecânica. Número 2, use músicas conhecidas. Diga para a pessoa que está ao seu lado: use músicas conhecidas. E nós sugerimos que você use músicas que nós já ministramos aqui na igreja. Pegue as músicas que nós ministramos aqui nos cultos de celebração. Não tente usar música que as pessoas não conheçam. Se você não souber quais são as músicas que nós ministramos, converse com alguém do Ministério de Louvor. Converse com alguém, peça lá algumas dicas, né? Alguns nomes de adoradores e algumas músicas que você pode usar, mas use músicas conhecidas. E dentro desse segundo ponto aqui, é importante também falar para você que vai ministrar louvor na célula, porque isso não serve só para líder de célula, mas para qualquer pessoa que vai ministrar louvor na célula. Além de usar músicas conhecidas, tente usar músicas adequadas. O que eu quero dizer com músicas adequadas? Muitas músicas hoje, muitas canções, falam sobre adoração, mas não nos levam a adorar. Muitas músicas hoje, e eu já até ministrei aqui num culto de celebração, que não são músicas cristocêntricas, ou seja, Cristo não é o centro daquela música. Muitas vezes aquela música é uma música cujo centro é o homem, e muitas vezes tem a ver mais com contando uma história, né? Às vezes a música ela conta uma história, às vezes a música, você canta uma estrofe inteira e não aparece o nome Jesus, não aparece o nome Deus, não aparece o nome Espírito Santo. Mas espera aí, nós não estamos adorando? Nós temos que saber quem nós estamos adorando. Adorar é exaltar a Deus. Adorar é exaltar a Jesus, exaltar a pessoa do Espírito Santo. Louvar é elogiar a Deus, é exaltar a Deus, glorificar a Deus. Então as músicas têm que ser músicas cristocêntricas. Então é muito importante essas músicas conhecidas serem músicas também adequadas, tá bom? Às vezes acontece de uma pessoa que está preparando para ministrar o louvor na célula, ela tenta pegar uma música que ela está usando no tempo sozinho com Deus, por exemplo. Ela pegou aquela música que é uma música maravilhosa do tempo sozinho com Deus dela. Mas deixe-me lhe dizer, cada música tem um propósito. Há músicas que são congregacionais, ou seja, são músicas, isso até serve para o ministério de louvor também. Há músicas que não são congregacionais. O que eu quero dizer com música congregacional? Quais são as características? Quais são as qualidades? Quais são os traços de uma música congregacional? Número 1, ela é curta. Meus queridos, há músicas que até nós vamos ter que rever algumas músicas no Ministério de Louvor. A letra é imensa. Fica difícil para nós seguirmos aquela música. Então, músicas menores, mais curtas. Número 2, música congregacional ou músicas congregacionais são músicas mais simples. Sabe, há músicas que são muito complexas.
E até algumas nós ministramos aqui, nós precisamos até rever isso. Às vezes são músicas muito complexas. Então tem que ser músicas simples, mas músicas cuja a melodia e cuja a letra sejam muito profundas em adoração a Jesus. Estão compreendendo o que eu estou dizendo? Sabe aquela música que conta uma historinha, é até bacaninha, aquele acústicozinho e tal, mas não tem profundidade. Não leva as pessoas a adorarem a Jesus. Não leva as pessoas a levarem o seu coração, elevarem sua alma a Deus. Então, usar músicas apropriadas, né? Então, há músicas que são legais para você ouvir no carro, para você ouvir enquanto você limpa a casa, ou enquanto você está numa viagem, ou enquanto você está trabalhando, mas não para adorar a Deus. Então, músicas adequadas, né? Procure sempre pegar as músicas que nós ministramos já aqui, que as pessoas conhecem. Senão a pessoa... Outra coisa, não tente ensinar músicas novas na célula. Eu aprendi essa música nova da Gabriela Rocha. Eu quero muito ensinar essa música na minha célula. Não é o lugar apropriado para você ensinar músicas. Você pode sugerir para mim, quem sabe nós podemos ensinar, quem sabe possamos ensinar essa música aqui no culto, e aí você pode usar na célula. Mas na célula é importante ser músicas conhecidas, músicas fáceis, sabe? Outra característica, já que temos algumas pessoas do Ministério de Louvor aqui, e vai ficar gravado, outra característica da música congregacional, é que ela é uma música que ela é fácil de tocar. Muitas vezes os músicos estão mais preocupados com os acordes da música do que em adorar a Deus. A prioridade está errada. Então, escolha músicas cujo centro tem que ser, né? Ou é adorar a Deus. Então, músicas conhecidas. Número 3, prepare a sua playlist com antecedência. Terceira dica, prepare a sua playlist com antecedência. O que é playlist? Aquela lista de músicas no seu celular, no YouTube. Tem que tomar cuidado com o YouTube, porque às vezes tem propaganda, né? Mas prepare a sua playlist, né? Lá no Deezer, lá no Spotify, né? Lá na Amazon Music, lá no YouTube Music, sei lá, no seu celular mesmo, mas você já está preparado. Não deixe para em cima da hora, eu vou ver o que vai. Eu conheci uma pessoa que quando ele ia ministrar, ele fazia assim, ele pensava que ele era espiritual, acho que fazendo isso, mas ele pegava a Bíblia, ele chegava no púlpito, sabe, com ele ar de espiritualidade, e aí ele deixava a Bíblia em cima do púlpito, ele pensava assim, e ele falava isso: deixe-me ver sobre o que eu vou pregar. Como assim? Deixe-me ver sobre o que eu vou pregar? Eu quero ouvir alguém que Deus falou com a pessoa, então já é para vir preparado. Então a mesma coisa no louvor. Então já prepare a sua playlist. Número 4, dica de número 4, procure chegar mais cedo. Chegue mais cedo à célula. Para quê? Para você testar se o equipamento de som está lá e se está funcionando. Amém? Então chegue antes. A pessoa que vai ministrar o louvor, é muito importante chegar antes, para checar o equipamento. Eu já falei o 4 e o 5, né? Eu misturei. O 4 é chegar mais cedo. Chegar mais cedo por quê? Porque você vai abrir a célula. Você vai abrir a célula com o louvor. E o número 5, checar o equipamento. Checar que seu celular está funcionando, que a playlist está salva, está tudo direitinho. Número 6, seja natural. Seja natural. O que eu quero dizer com ser natural? Às vezes o ministro de louvor, que claro, na célula é diferente, porque não é um ministro de louvor que vai ministrar na igreja, é uma coisa muito mais como um facilitador. Mas às vezes o ministro de louvor na célula, a pessoa que está ministrando, ela
fica tentando dizer para as pessoas fazerem coisas todo o tempo. Por exemplo, levanta a mão, agora se ajoelha, agora dá um glória a Deus, agora dá um aleluia, eu quero ver todo mundo pulando. Ele é mais um animador de torcida do que um adorador. Não precisa você falar. Deixe-me lhe ensinar algo. Você já sabe disso, mas deixe-me lhe dizer algo. Quando Deus está movendo, quando Deus está se movendo, quando nós estamos realmente adorando a Deus, você não precisa fazer isso, porque as pessoas vão começar a dar glória a Deus, aleluia. As pessoas vão se ajoelhar, as pessoas vão chorar, as pessoas vão se conectar com Deus. Então, o nosso foco, liderando o louvor, não é falar para as pessoas o que elas têm que fazer. Não, facilita, coloca o foco em Jesus. O foco total deve ser em Deus. E deixa, às vezes a pessoa não quer pular, às vezes a pessoa não quer bater palma, às vezes a pessoa não quer levantar suas mãos, às vezes a pessoa não quer para a direita e depois ir para a esquerda, ir para a frente, ir para trás, ir por todo lado. Às vezes a pessoa não quer fazer isso. Deixa as pessoas à vontade, amém? Seja um facilitador, seja natural. Também não tente chegar com uma como se adorar a Deus fosse uma coisa muito complexa. Não. Sétima coisa, lidere sem controlar. Lidere sem controlar. O que é isso? Tem a ver com o que eu falei antes, o que eu acabei de falar. Não fique dando ordem para as pessoas, né? Fique de joelho, agora fique em pé, agora dê 3 pulos, 3 pulinhos para o lado, 3 pulinhos para o outro. Deixa fluir. Deixa as pessoas se soltarem. Quando o Espírito Santo vem, Ele toca nas pessoas, cada pessoa vai agir de uma forma diferente na presença de Deus. Uma pessoa vai começar a chorar. Outra pessoa vai ficar bem quieta. Outra pessoa vai se ajoelhar. Outra pessoa vai levantar as mãos. Outro talvez comece a gritar. Mas é para todo mundo gritar? Não. É para todo mundo chorar? Talvez não. É para todo mundo ficar quieto? Não. Fique de uma forma que o Espírito Santo está agindo na sua vida. Às vezes a gente quer fazer uma coisa e acaba atrapalhando o mover de Deus na nossa vida. Então são 7 dicas muito práticas, eu vou só revisá-las. Número 1, use música mecânica, não use música em um instrumento. Por quê? Porque é mais fácil replicar. Número 2, use músicas conhecidas, especialmente aquelas que já ministramos aqui na igreja. Músicas fáceis de serem cantadas, letras pequenas, letras curtas, letras conhecidas, músicas apropriadas que não falam sobre adoração, mas que são de adoração. São a adoração. Não músicas que falem sobre o louvor, mas músicas que louvem mesmo a Deus. Deus, o Senhor é grande, Deus, o Senhor é magnífico, Deus, o Senhor é poderoso, Deus, o Senhor é maravilhoso, Jesus, Tu és maravilhoso, Tu és tudo. Isso é música de adoração. Agora a música que fala, eu estava sentado e o Senhor veio e eu tomei um café, isso não é música de adoração. Isso é uma música que conta uma história. Estão compreendendo? E quando eu falo isso, eu estou sendo sincero. Mas eu adoro com qualquer música, não tem problema. Só estou dizendo que para nós termos cuidado, preparar a sua playlist é o terceiro ponto. Prepare a sua playlist, esteja preparadinho lá. Chegue mais cedo, para você já estar ali garantindo, checar o equipamento. Número 5, seja natural. Também não seja aquele ambiente pesado, né? Agora nós vamos adorar a Deus, como se Deus fosse carrancudo. Não, você pode ser descontraído, pode ser uma coisa espontânea, pode ser uma coisa, deve ser uma coisa leve, suave, né? Adorar a Deus. O peso vem da glória de Deus.
Mas quando vem o peso da glória de Deus, esse peso não nos constrange, ele nos expande para Ele, Ele nos liberta. Aleluia, que maravilha. Número 7, lidere sem controlar. Nada de ser um animador de torcida. Fique em pé, agora é 3 pulinhos para um lado, 3 pulinhos para o outro. Vai para frente, vai para trás. Planta bananeira. Não, nada disso. Deixa as pessoas livres. E para a gente concluir essas 7 dicas, lembre-se que tudo na célula é simples. Liderar louvor na célula é simples. Você pode fazer. Você pode, independente da sua escolaridade, independente se você tem uma voz que você acha bonita ou não, quem vai cantar é o cantor, ou adorador, ou a adoradora no CD, não é você. Não é você que vai liderar, não é você que vai, liderar você vai, não é você que vai cantar, quem vai cantar é o CD, ou a playlist, ou aquela música no Deezer. Você vai apenas liderar. Você vai apenas facilitar. Você vai levar a sua célula a elevar o coração, a alma, a mente, o foco para Deus.